E agora, o meu desafio pessoal, eu quero aprender a olhar para as pessoas como Jesus nos olhou. Eu quero ter a mente de Cristo em mim, a mente do líder que Jesus Cristo foi. Que imagina, gente, o cara doido, Jesus não era normal. Lógico, né? Que não era. Ele chega aqui, pega um povo sem eira nem beira, pega um povo sem eira nem beira, passa 3 anos com esse povo, né? Sofrendo com esse povo. Assistam Chosen, gente. Tem uma parte do Chosen que eu falei assim: não, mentira, esse povo fez isso. E eu assisti agora os 4 capítulos que chama Jonathan e Jesus, que é o ator que fez Jesus, né? O Jonathan, esqueci o sobrenome dele. E aí mostra, né, como foi para ele o pós-Chosen, né? Que ele vai falar muito da questão da fama. E aí traz um conceito. Eu adoro. Eu falei assim, eu precisava ser pastora, porque eu adoro estudar sobre isso. Adoro estudar espiritualidade, Jesus, essas coisas, adoro. Tudo quando é filme de religião, eu assisto. E aí, e ele tem uma parte lá do filme, acho que estava na terceira temporada, em que eu não me lembro, eram os irmãos, era João e Pedro. Eles eram dois irmãos, eu não me lembro. Eu só sei que eles queriam, quando fossem para a glória, um sentado do lado direito, outro sentado do lado esquerdo de Jesus. Eles queriam, né, serem os preferidos, vamos dizer assim. E Jesus ficou assim, não. Aí a mãe deles é que foi para Jesus. Olha só, quando que eles eram Enzo naquela época, né? Que é o que fala hoje, né? A mãe deles foi até Jesus para pedir para Jesus, para os queridinhos dela ficarem do lado direito, do lado esquerdo do trono de Jesus lá na glória, né? Por que que eu tô falando isso? Porque as pessoas, né, muitas vezes elas querem ser líderes, elas querem, né, a liderança em Mary Kay, querem ser futuras diretoras, ou dicas ou diretoras pelos motivos errados. E aí, sabe qual que é o mal que isso traz? Você não se sustenta. A gente fala muito em Mary Kay, nós que somos velhos de guerra, assim, vamos dizer assim, povo que tem mais de 5 anos de diretorado, tá? Que nós somos, a gente fala que nós somos as de raiz, né? Porque em 15 anos, gente, nós passamos por tantas tempestades, tantas, 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 tantas. Uma delas a pandemia. Foi a pior de todas, vamos dizer assim, né? E só ficou quem realmente tinha a essência de Mary Kay. Quem realmente estava disposta a contribuir para ajudar pessoas a transformarem suas peles e melhorarem sua autoestima e ajudarem pessoas a ter um negócio que contribui com a vida delas. Quando o nosso motivo não estava centrado dentro de nós, mas sim no que nós podemos contribuir com o mundo, tá? Então, se você tem no seu coração que você ama Mary Kay, que você adora esse trabalho, que você é apaixonada, né, nesse legado, e você quer que o maior número de pessoas também seja, você vai ser uma grande líder. Você vai ser uma grande líder, tá? Então, o que que liderar, gente? Liderar é a capacidade de influenciar, motivar e direcionar pessoas para alcançar um objetivo em comum. Né? A gente fala que um líder transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias, né? O líder, ele vai agir como um guia inspirador para ele criar um ambiente de colaboração. Não se trata apenas, né? Um líder não é aquele que dá ordens, isso é um chefe, supervisor, coordenador. Mas um líder, ele inspira, ele engaja a equipe e ele promove o desenvolvimento individual e coletivo para que todos cresçam juntos. Tá? Isso aqui é uma citação do filósofo Peter Drucker, que é especialista em liderança. E uma das coisas mais importantes é que hoje o mercado corporativo está, né, incorporando aí para desenvolver suas equipes de liderança, e eu vou desenvolver alguns projetos para trabalhar com empresas, algo que eu quero fazer futuramente, não agora. Tô, né, organizando minha vida pessoal. Gente, ontem fui à médica. Eu descobri que eu não tô doida, que eu não tô com preguiça, que eu não tô desanimada, que eu não tô com depressão e que eu posso estar nem com ansiedade. Eu só tô com as minhas vitaminas e meus hormônios baixos. É só isso. Então, amanhã começarei a tomar as minhas vitaminas e a minha progesterona e vou. Aí a minha médica virou assim: mulher, como que tu tá andando? Eu falei assim: porque eu não tenho quem me carregue. Se eu tivesse, eu tava deixando alguém me carregar. Não tem a escolha de sentar e escorar, né? Então, por que eu tô falando isso, né? Eu saio do nada, assim, com as coisas, né? Ah, lembrei.
Por que que eu não vou desenvolver esse projeto agora? É porque eu tô me sentindo cansada mesmo, né? E aí agora eu vou tomar minhas vitaminas, meus hormônios, eu vou parar de me sentir cansada. E aí, o que que as pessoas, né? Que eu já percebi, eu vejo muito vídeo de venda, né? Às vezes eu tô aqui trabalhando, mandando mensagem para cliente, consultora e tal, eu tô sempre ouvindo um podcast, tô sempre, vou fazer uma academia, eu tô sempre ouvindo alguma coisa. E o que que as pessoas descobriram? Como que a gente trabalha com equipe de vendas? A gente trabalha com equipe de vendas não com a meta da empresa, mas com a meta da pessoa. Gente, vocês nunca vão me ver. Nunca vão me ver virar assim, Mara. Mara, eu tô querendo fechar a viagem para Sevilha, tá faltando 2.000 pontos. Você podia fazer um pedido para me ajudar. Vocês jamais vão me ver fazer algo assim. Vocês que trabalham comigo há mais tempo sabem que eu nunca falo para as pessoas fazerem pedido. Eu sempre mostro para elas como elas vão alcançar o objetivo delas e o que elas têm a ganhar fazendo isso. Eu realizo meus objetivos ajudando outras pessoas a realizar o objetivo delas. O meu primeiro treinamento como diretora Mary Kay, me formei, fui lá para São Paulo, tinha um treinamento presencial. Eu lembro até hoje o título do treinamento: Realizadora de Sonhos. Eu sou uma realizadora de sonhos. Eu ajudo pessoas a realizar os seus sonhos e, consequentemente, eu realizo os meus, né? Então, o nosso trabalho é ajudar a inspirar as pessoas, é despertar nelas o poder de sonhar, é despertar nelas o poder de realizar e de conquistar aquilo que elas são capazes. E aí, quais são os principais aspectos, né, da liderança? A influência e a motivação, né? O líder influencia o comportamento da equipe, motiva essa equipe a dar o seu melhor e a trabalhar em conjunto para alcançar as metas, né? É, o que o líder mais tem que fazer é lembrar o motivo pelo qual as pessoas começaram, né? Que é o que a gente chama de motivação. O que motiva as pessoas a fazerem algo é elas terem um objetivo em mente, tá? Eu tô começando esse projeto aqui, eu tava me sentindo assim muito desmotivada a desenvolver liderança na equipe. Tava assim, me sentindo muito desmotivada por inúmeros motivos, não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo, com as minhas crenças pessoais. E eu tenho um sonho muito grande de Mary Kay, e eu tenho uma crença limitante, e aí eu entendo perfeitamente o que a Verônica está falando. Eu tenho uma crença limitante muito pesada em relação a esse sonho, tá? Que ela seria uma âncora que me puxaria para baixo. Mas eu decidi que, independente dessa âncora, aquilo que está no meu controle, eu faço o meu melhor, sem esperar nada em troca. Então, eu tenho comigo muito forte que esse aqui é o meu trabalho. É o meu trabalho Mary Kay. Eu sou uma consultora de beleza, atendo cliente. Sou uma diretora de vendas. Eu cadastro pessoas, ensino essas pessoas a vender, ensino as pessoas a desenvolverem liderança. E eu sou uma diretora de vendas que desenvolve novos líderes. Então, por mais que hoje eu não esteja com nenhuma diretora descendente, eu estou, então, agora desenvolvendo novos líderes. Eu falei assim, então, tudo bem. Tirando esse meu, né, essa minha frustração e essa minha crença limitante, o que que eu posso fazer para ajudar as minhas consultoras a despertarem, né, o desejo de liderarem e decidirem liderar? Eu posso fazer isso. Eu tirei o sentimento. Eu tirei a frustração, tirei a desmotivação, tirei as feridas que eu vivi, tirei assim, eu peguei e falei assim, ó, fica aqui. Falei assim, o que que eu tenho que fazer para alcançar isso? É isso. Tá? O que que tá 100% no meu controle? É isso. Eu vou lá e faço. Não tem sentimento. Vocês estarem aqui, tô mega feliz, mas se não tivesse, eu estaria administrando a minha frustração, mas estaria fazendo aquilo que está no meu controle. Isso é muito importante, tá? Porque hoje, gente, eu não tenho líder. Eu sou a área Marquei. Os meus líderes são o staff da Marquei, né? Então, hoje, eu tenho que me automotivar, me autoliderar no maior grau que eu já tive na minha vida. E eu compreendo tanto, né? A gente vai vivendo e a gente vai compreendendo por que que a gente passou por certas coisas na vida. Por que que eu não tenho pai e mãe? E por que que eu não tenho irmãos? Eu fico questionando Deus, né? Em relação a isso. E ultimamente eu questionando, ele vai trazendo as respostas, né? Porque talvez eu precise ensinar as pessoas a se autoliderarem. Porque eu sei fazer isso. Hoje eu não faço as coisas para agradar o meu marido ou meu filho, eu faço por mim.
extremamente por mim. Eu não espero aplausos de ninguém. Se vier, eu vou ficar mega feliz, agradecer, mas eu não espero validação de ninguém, tá? Outro ponto importante que um líder precisa ter, né, é visão e propósito. É fundamental a gente definir e comunicar uma visão clara que motive a nossa equipe a trabalhar por um objetivo comum e um propósito claro, que é o que eu estou fazendo para vocês aqui. Eu estou mostrando qual que é a visão, o que que é liderar em Mary Kay, o que que você precisa fazer para desenvolver a sua liderança em Mary Kay, como você tem que agir, como você tem que trabalhar, né? O líder ele faz isso, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar e ele ajuda as pessoas a saberem o que elas querem e ajudá-las a chegarem aonde elas querem chegar. Não é sobre mim. Se vocês estão aqui, é porque vocês querem aprender a desenvolver liderança. E o meu trabalho aqui é ensinar vocês isso, ensinar a visão e o propósito de um líder. Um líder, ele precisa ter uma comunicação muito clara. Ele precisa saber transmitir a visão, as estratégias e as expectativas de forma muito clara e eficaz, né? Porque muitas vezes, uma coisa que eu acho que é um dos grandes erros que a gente tem às vezes, eu principalmente, me vigio muito para não cometer esse erro, é a gente partir do princípio de que o óbvio não é óbvio. Porque cada um de vocês está no momento da vida. Quando entrou na Mercado, estava no momento, passou um ano, dois, três, quatro, cinco, enfim. Independente do tempo que vocês têm, o tempo todo a gente está vivendo uma transformação. E pode ser que eu te ensinei há 5 anos atrás, você não tenha aprendido, porque você não estava no momento de aprender aquilo. E agora é o seu momento. Então a gente precisa ter essa comunicação, a gente precisa saber falar sobre a nossa visão do negócio, as estratégias que a gente trabalha e quais são as expectativas. Quando eu falo para vocês, gente, eu tô aqui dando o meu melhor para vocês, mas eu não tenho expectativa nenhuma, não significa que vocês não são importantes para mim, significa que eu não quero colocar um peso em vocês. Entende? Colaboração. A gente precisa criar um ambiente onde todos se sintam inspirados a colaborar e participar desse processo de crescimento, tá? Então, quando a gente faz os treinamentos, quando a gente faz os online e os encontros presenciais, né? Quando a gente faz as aulas de maquiagem, a Cris está desenvolvendo um trabalho super legal em Araguaína lá com as meninas dela, né? Esse momento, né, de integração, a gente fez o nosso momento aqui em Goiânia de celebração do carro. Então, esse momento, né, o líder, ele precisa criar esse ambiente onde as pessoas se encontrem, elas se sintam pertencentes, né, e se sintam inspiradas também. Outro aspecto importante para liderar é o desenvolvimento, né? É ajudar as pessoas a crescerem, a elevar o seu potencial a um padrão superior e superar as suas limitações normais. E aí, muitas vezes, gente, o que que acontece? A gente acha que as pessoas têm que saber o que a gente sabe, a gente acha que as pessoas precisam agir como a gente age, a gente acha que as pessoas precisam falar e pensar como a gente fala e pensa. E esse é isso foi uma coisa que eu desenvolvi em Mary Kay. Porque eu cresci muito rápido em Mary Kay, me desenvolvi muito rápido, sou uma diretora sólida, e muitas vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E aí a gente precisa ter humildade, né? Um líder com tanto conhecimento e resultado como eu tenho, a gente precisa ter humildade para ir lá, né? Naquela nova consultora que acabou de entrar, que sabe nada, que está me perguntando ainda qual a diferença de uma base da outra, e com toda a paciência do mundo, e com toda a humildade do mundo, a gente servir essa pessoa para trazer ela para o mesmo patamar que a gente está. Nunca partir do princípio que as pessoas precisam, têm obrigação de saber, que as pessoas têm obrigação de fazer, mas nos colocar à disposição para contribuir com a vida dessas pessoas. Outro aspecto importante para a gente aprender a liderar é a empatia e o equilíbrio, né? A gente precisa equilibrar a autoridade com empatia, a razão com propósito e a estratégia com sensibilidade humana. Uma líder Mary Kay, gente, ela precisa. Uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, né? Eu falo de mim como líder, é com o meu tom de voz. Meu marido fala assim: amor, eu não sei porque as pessoas acham que eu sou brava, não sei porque as pessoas têm medo de mim. Ele, Raquel, só de olhar na sua cara, no seu tom de voz já dá medo. Mas o Dante fala muito pra mim assim, né? A coisa que o Dante mais fala pra mim é assim: por que que você tá falando assim? Aí eu assim, como?
Sim, por que que você tá brava? Se eu não tô brava, eu só estou sendo incisiva para que você me entenda, né? É o meu jeito sagitariano dominante de ser, mas eu tenho que tomar cuidado. Porque às vezes, às vezes eu vou pegar uma pessoa que não vai saber compreender isso, e as pessoas não têm obrigação de saber e nem de exportar, né? Então a gente precisa trazer esse equilíbrio, né? Da nossa autoridade como líder, de conhecimento, né, de ter saber, né, de conhecimento do saber fazer e a empatia de entender que ninguém tem obrigação de saber o que você faz, né? Entender que a gente precisa conduzir as pessoas dentro do propósito delas, tá? E a gente não pode também achar que um líder se limita a uma posição formal. Ainda mais em Marquei, gente. Em Marquei, a gente vai lidar com a sensação de que as pessoas acham que a gente trabalha para elas. Como a gente ganha, né? Como a líder Marquei, ela ganha baseado no pedido da consultora, tem muita consultora que acha que você é empregada dela. Porque é ela que te paga o seu salário. Mas não é, né? Quem paga é a Marquei. A Marquei abre mão do lucro dela para te pagar. Então, a gente precisa compreender isso, né? Compreender que a gente está num papel de servir, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter, né, uma distância, uma proximidade distante, né? Firme, leve firmeza. Não, como é que é? Firme leveza, que a senhora Marques fala, né, no livro dela, para que a gente consiga conduzir as pessoas. E dentro da liderança, gente, a coisa mais importante que a gente precisa para ser um líder de sucesso é ser líder de si mesma. Se você é líder de si mesma, você vai ter uma grande capacidade de liderança. E se você não é líder de si mesma, mas você quer ser líder, você precisa aprender a desenvolver a autoliderança, tá? E o que que é a autoliderança, gente? É a capacidade de liderar a si mesmo. Focando no quê? No autoconhecimento, entendendo quem você é, na disciplina, na sua responsabilidade para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais, né? Você precisa, gente, é muito importante assim, o autoconhecimento, ele é tão importante, principalmente quando a gente entende quais são as nossas fraquezas. E a gente sabe lançar a mão de estratégias para superar a nossa própria fraqueza. E não nos deixar levar por ela, né? Nos deixar a gente ficar no papel de vítima e nos deixar levar, né? E ser liderado pela nossa fraqueza, tá? A autoliderança, gente, também envolve gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso comportamento para nos direcionar para o nosso sucesso, para o nosso objetivo, aumentando assim a nossa produtividade e a nossa autonomia. É fácil? De forma alguma. É um trabalho diário a autoliderança. Tem dias, ainda mais nós mulheres, né? Nós temos. Ontem eu vi um vídeo assim, um cara falando: ó, a mulher fica 5 dias de TPM, 5 dias menstruada e 5 dias no período fértil. Então ela fica normal só 15 dias por mês. Os outros 15 dias ela tá normal, né? Então, ainda mais nós que somos mulheres, né, que somos movidas por hormônios, a autoliderança, ela não é fácil. Tem dia que a gente vai estar assim, né, virada no 12, dando conta de tudo, e tem dia que a gente não vai estar. E a gente vai ter que fazer mesmo sem estar dando conta. E tem dia que a gente não vai fazer. A gente vai precisar paralisar. E o autoconhecimento, ele é importante exatamente para isso, para a gente compreender em que momento que a gente está e quais estratégias a gente vai lançar para sair desses estados emocionais que não nos trazem os resultados que a gente quer. Então, vamos falar aqui sobre o que é autoliderança, tá? Alguma pergunta até aqui? Antes da gente ir para essa fase? Baseado aqui no que eu acabei de falar, eu queria que cada um de vocês falasse para mim do que eu falei sobre liderança, o que que chamou mais atenção. Vamos lá, Odilene. Vou seguir os quadradinhos aqui. O que vier na sua cabeça, não tem que estar certo nem errado. Eu quero só entender como a mente de vocês está funcionando. Então, você é a primeira. Jesus. Vamos lá. O que que eu entendo por liderança? É, baseado no que eu É, falei aqui agora para você, o que que te chamou mais atenção? o que eu achei que mais me chamou a atenção foi que,
Tipo assim, cada não que a gente recebe, a gente não trazer pra gente. A gente, né, lançar fora. E aí Continua. eu tenho esse defeito aí, que eu guardo pra mim, e aí eu fico chateada, aí eu paraliso, não vou oferecer mais não. Isso aí, Odilene, é básico para quem trabalha com vendas e recrutamento. Você precisa tomar todo dia. Quando Pois você é. acorda, você vai tomar uma pílulazinha chamada pílula da imunidade ao não. Na verdade, você precisa se apaixonar pelo não. Você tem que falar assim: eu amo Pois é, receber não, porque quanto mais não eu recebo, mais perto do sim eu tô. E se eu recebi um não, é porque eu plantei uma semente do sim. É só mudar a forma como você aí agora vê. eu tô pensando assim, ó. Agora o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. Eu tô pensando assim, E o não que que o não você eu já tem, tenho. o não que você tem é o futuro sim. É, Se você pensar dessas duas eu tô formas, trabalhando nessa você já questão. vira a chave e aí isso já não te influencia mais, não abala mais o seu estado emocional. Aí, mês passado, você deu a direção da gente fazer. Quantos cadastros a gente ia fazer? Aí eu falei que eu queria fazer 5. Consegui fazer 2. Esse mês Ótimo. eu coloquei 5 de novo. Aí eu pensei Isso. assim, 2. Então agora falta mais 3 para mim chegar nos 5. Então aí, É mas eu só coloquei a meta de dobrar. É só 5, dobrar o que você está fazendo. Se você né? conseguiu dois, Aí esse mês, como tem essa compartilho legado, parece que fica mais fácil da gente oferecer. Aí eu quero cadastrar 5, não sair dos 5, né? É isso. ok. Mari, para você. Bom dia, meninas. Bom dia, Didi. Conceito que você passou de liderança, para mim, não, eu me identifico muito. É uma das coisas que eu mais amo em Mary Kay, né? Saber que hoje eu posso oferecer oportunidade e ajudar as pessoas a realizarem sonhos, alcançarem objetivos. Para mim, isso é muito lindo, isso não tem nenhum problema. O meu desafio hoje é eu me autogerenciar. E eu tô me esforçando, tô no trabalho. É aquela frase, né? Sou brasileira, não desisto nunca. Cada vez que eu sou mal sucedida, vamos dizer assim, né? Nos meus planos e projetos, eu estou fazendo aquele ciclo. Eu reavalio, vejo o que que eu posso mudar, o que que eu posso fazer diferente para tentar de novo. É por isso que eu estou aqui. Quando você falou na reunião de unidade, eu me empolguei. Aí depois eu comecei assim. Ah, mas de novo eu vou participar de um curso de, né, de liderança, de se preparar para ser liderança, mas eu já sei, eu já conheço, eu tenho que fazer, entendeu? Mas eu falei assim, não, eu vou de novo, porque eu vou ouvir as mesmas coisas de uma outra forma, ou da mesma forma, eu hoje não estou igual eu estava, eu falei, vou estar lá, e é isso. Então, assim, eu sei que eu preciso me autogerenciar. Legal. É o meu desafio, o meu maior desafio hoje, Didi. Ok. Cristiane? Eu achei muito interessante a questão, tá me ouvindo? Tô. Sobre a questão do serviço, só que aí eu tenho que me policiar para não ir para o extremo que eu me apego. Me apego e tenho ciúme das minhas consultoras. É aquele meio sentimento de mãe, sabe? De cuidar e tudo. E aí, assim, esse desafio. E, assim, participando dos treinamentos com você, eu já desenvolvi muito essa questão, né? De praticar o amor à próxima e aquela sensação de, nossa, eu investi tanto na pessoa, dediquei, treinei e tudo, e a pessoa vai e deixa, vai e sai. E aí, assim, já desenvolvi muito isso. Mas hoje ainda tem uma questão do apego. Mas eu vi que fiquei contente que você disse que liderar é servir, né? E eu acho que eu tenho muito esse espírito, né? De ajuda, de servir, E de é cuidar. normal esse sentimento. Não é fácil a gente desenvolver uma pessoa, essa pessoa né, começar a ter resultado e do nada a pessoa para. Mas a gente precisa entender, é normal esse sentimento e a gente vai sentir isso todas as vezes, né? Mas a gente precisa compreender que para muitas pessoas, meio que é passagem, né? É um local de passagem, não é um local de morada. São poucas as que vão decidir morar, né? Ficar aqui, como eu, por exemplo, né? Então, se a gente entende isso, né, e a gente exerce, cara, deu o meu melhor por ela,
contribuir com a vida dessa pessoa de alguma forma e ela vai com você. Eu tenho uma cliente, que é a Lohane foi minha consultora em 2012. Ela tinha 18 anos. E a gente tem uma sinergia muito boa, assim, a gente se considera amiga, ela é minha cliente hoje. Ela é homossexual, né? Ela casou com uma mulher, ela me convidou para maquiar ela e a esposa dela. Hoje ela nem tá casada mais com essa mulher. E aí eu lembro que ela conseguiu um trabalho, e aí nesse trabalho o chefe dela me conhecia. E isso pesou muito na escolha dele. Nossa, você já trabalhou com a Raquel, né? Fico muito feliz por isso, né? E aí ela fala que tudo, e ela trabalha com vendas, né? Ela não se identificou com o projeto Mary Kay, ela trabalha com vendas, ela é gerente de vendas, né? E ela fala tudo que eu aplico na minha vida, eu aplico em Mary Kay. Eu aprendi com Mary Kay. Mas a grande questão, a gente pode perguntar assim, ó, por que que essa pessoa não deu certo em Mary Kay? Gente, o que eu já tive de gente que você olha, né? Tem muita gente que fala assim, né? Você olha. A Odilene falou isso sobre a Viviane lá no nosso café. Ela falou assim: nossa, ela tem cara de diretora. Tem muito disso, né? Você olha a pessoa, ela tem cara de diretora só porque ela tá bem arrumada. E ela fala bem, né? Geralmente é esse o perfil. E aí, o que eu já peguei de gente com esse perfil, né? Super bem vestida, que fala bem, comunicativa, né? Mas que não tem nenhum sentimento de servir, que quer ser diretora para se sentir importante, ou seja, para se achar melhor que o outro, para se achar melhor que o outro. Porque se eu preciso me sentir importante, é porque eu preciso me achar melhor que alguém, né? E aí, isso, gente, porque na hora, porque é assim, ó, o que eu tô comunicando para vocês aqui é visão, baseada em teoria e experiência. Porque é assim, gente, presta atenção. Quando uma consultora, ela começa a se destacar dentro de uma equipe, ela começa a ser, vamos dizer assim, a queridinha da Diri, né? Ela que vai ser convidada para falar para as outras consultoras, ela que vai ganhar uma premiação, ela que, né, que vai andar com a diretora, ela é a queridinha da Diri. Aí vira futura diretora, vira diretora em qualificação e se forma. E agora, ela não é que ela deixa de ser queridinha, é que agora ela vai ter que ter as queridinhas dela. E ela vai ter que fazer pelas dela aquilo que a diretora fez. Porque a diretora agora vai ter outra queridinha. Menino, isso dá um BO. Mas tão grande, tão grande, porque não tem nada mais difícil na liderança do que lidar com ego e vaidade. A Brenda esses dias falou que eu tô querendo desmamar ela. Eu digo, não, mas é que você tem que aprender a andar com suas próprias pernas. Disse, olha, daqui a pouco você presta atenção em como eu faço, que daqui a pouco você vai vir para a sala rosa sozinho e vai fazer o workshop com as suas. É isso aí. E é interessante isso, né? Esse dia eu tava conversando com o Dante, e o Dante, assim, ele resistiu muito à adolescência. Quando ele saiu, 12 anos ali, que ele saiu, né? Tava saindo da infância indo pra adolescência, eu comecei a jogar ele pra vida. Ele ficou assim, revoltado. Ele achava que eu tava querendo expulsar ele de casa. Foi uma coisa horrorosa, né? E aí, eu trabalho muito pro o Dante ser independente. Ele resiste, assim, ele quer que eu trate ele igual criança, faço tudo pra ele. Uma coisa que eu comecei a pedir pra ele fazer agora, é que ele olha pra mim e fala assim, ele faz assim, ó. Eu falei assim, Dante, vai lá arrumar minha cama pra mim, por favor. Aí um dia ele falou alguma coisa, eu falei, arruma tua cama desde quando você nasceu. O que custa arrumar a cama, né? E aí, esses dias eu falei pra ele assim, Dante, a minha geração, né, 40 a mais, não sei vocês, mas o meu sonho era ficar grande, era fazer 18 anos, né? A nossa fara era assim, quando eu fizer 18 anos, não era, gente? A gente queria, sim, né, ganhar o mundo quando a gente fizesse 18 anos. Aí o Dante virou assim, o que eu quero com sair de casa? Vou sair de casa pra quê? Pra pagar IPTU? Gente, eu chorei de rir do Dante, porque a gente vai falando de impostos para ele, ele fica. E aí foi um dia que eu fui na prefeitura para resolver uns negócios, né? Que eu tava fazendo os negócios do meu imóvel lá. Gente, eles me estavam indignados com tanto dinheiro que eu tava gastando com imposto, né? Ele, pra que eu vou sair de casa? Vou pagar IPTU? Eu, meu bem, se você não pagar IPTU, você vai pagar imposto de renda, você vai pagar IPVA, você vai. Comecei a falar todos os IP que ele ia pagar, ele tava indignado. Então, gente, é muito importante.
né, a gente compreender essa liderança nesse sentido, porque assim, ser um líder mexe muito com o nosso ego, com a nossa vaidade. Eu tô querendo tirar ele da geração. Não, e ele não é Enzo. Ele não é Enzo. É porque ele convive com os Enzo. Ele é o mais esperto da turma dele, né? Ele fala mesmo que ele nunca viu tanta gente infuncional da vida dele, assim, os colegas dele de sala, né? Porque eu sou pedra dura, o Michael, né? E aí, o que acontece? É muito importante a gente compreender isso, né? A gente compreender o nosso papel como líder, quando a Cris fala do apego, né? Para a gente entender o nosso papel. O nosso papel é contribuir. Se eu tenho apego, eu estou esperando em troca. Eu estou esperando devolução. Entende? Então, você vira assim: olha, eu quero ser uma líder, o meu papel como líder é esse. Eu vou fazer o meu melhor sem esperar nada em troca. Gente, isso é valor, marquei. Espírito de ajuda. Fazer pelo outro sem esperar nada em troca. Quando a gente trabalha desse jeito, quando a gente trabalha com esse coração, sabe, limpo de ego e vaidade, a gente recebe tanto em troca. A gente recebe coisa que a gente não sabe de onde vem, né? Cris, depois pode compartilhar aquele vídeo que você me passou para mim da Brenda, que foi muito lindo, muito lindo. Não vou falar, não vou dar spoiler, não. Depois ela coloca lá no grupo. Foi muito lindo. E aquilo, quando você tiver uma consultora Go Give, igual eu tenho a Odilene aqui, né? Eu já tive muitas, né? Eu já fui Go Give do seminário, né? Já fui reconhecida no palco do seminário. É emocionante. Por quê? Porque quando a gente é um líder e faz sem esperar nada em troca, a gente está na nossa essência, a gente está fazendo porque a gente ama fazer, porque a gente ama contribuir. E eu aprendi uma coisa com a minha nutricionista Karina Pelói, que ela falava assim, ó, quando é que a gente fica rico? A gente fica rico quando a gente cresce, se desenvolve e decide contribuir com os outros. A gente leva o nosso desenvolvimento para a vida do outro, né? E aí, esse desenvolvimento nosso alcança muitas pessoas, que é o que a gente chama de escala hoje, né, no mercado convencional. Então, quando a gente está na nossa essência, fazendo aquilo que a gente ama, independente do resultado, o resultado vem. E vem com leveza, e vem gostoso. E quando você vê, você ganha. Nossa, eu virei diretor, nem sei como. Porque você estava na sua essência. Você estava fazendo o que você ama. Você estava fazendo aquilo que para você é o que você quer fazer para a sua vida. Agora, quando você está fazendo um negócio que você está ali, ó, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de ponto, correndo atrás de gente, achando que todo mundo tem obrigação com você porque você está fazendo alguma coisa, aí fica pesado. E aí Deus não abençoa. Verônica, para finalizar essa parte, a gente passar para a parte do encerramento. Até agora, o que que mais, né, que ficha que caiu aí? O que que mais te chamou a atenção? A questão da autoliderança, que eu acho que eu tenho que me liderar para liderar o outro. Igual quando Vamos eu não tenho falar de auto, a paciência gente vai falar de como consultora. autoliderança. A gente vai falar de autoliderança agora. E a gente tava conversando ontem, né, Vê, que a Verônica não conversa todo dia, porque agora nós estamos assim, parceiro de emagrecimento. Ela manda o que ela come, eu mando o que eu como, né, Vê? E aí a gente tava Uhum. conversando ontem e ela me falou uma coisa que eu achei bastante interessante e que eu tenho refletido bastante. Esse tempo atrás, uma pessoa que eu conheço, ela estava falando a seguinte frase: eu preciso de alguém para me impulsionar. Ela tá como eu, né, sem ser uma diretora, né, mãe, alguém em quem ela se inspira, né? E ela estava reclamando disso. E o que eu percebi, porque do ponto de vista sistêmico, de onde vem o impulsionamento? Quem nos impulsiona a vida do ponto de vista sistêmico? Vocês sabem? Do ponto de vista de constelação. A mãe. Não. Quem nos joga para a vida é o pai. Ah, tá. A mãe, a mãe deixa entrar, porque ela é nutrição, a mãe deixa o sucesso entrar e o pai empurra para a conquista do sucesso. Então, quando você tem muita dificuldade de autoliderança, significa que você tem deficiência de pai. Tô certa? No meu caso, certíssima. Então, o importante é a gente reconhecer isso. Nossa, eu tenho isso aqui porque eu tenho, né? Tenho um desafio com meu pai, vamos dizer assim, né? Não tive um pai que foi um impulsionador. Eu tive um pai impulsionador.
É por isso que eu sou tão assim, né? Vou tanto pra cima das coisas. Você tem que reconhecer isso, mas compreender que você já é adulta. Que seu pai fez o melhor que podia por você nas condições que ele teve, e que seu papel agora é amadurecer essa criança e esse adolescente. Olha o que que eu tô fazendo com o Dante. Eu e o Michael. O Michael, então, gente, eu tive um desafio com o Dante na escola e o professor falou, quando ele tinha 10 anos, o professor falou a seguinte coisa pra mim: entrega esse filho pro pai. Ele falou pra mim: sai de cena, mãe, porque ele percebeu, né, que eu tenho, né, uma energia masculina alta. Ele sai de cena, e entrega ele pro pai. E é dificílimo, dificílimo. Às vezes eu tenho que sair de casa para deixar o Michael fazer, né, o que ele precisa fazer como pai, né, e tudo mais. Então, a falta de autoliderança diz respeito a essa sua deficiência de não ter tido alguém que te jogou na vida. E agora chegou a hora de você se autoliderar e de você lidar com essa adolescente que ficou medrosa, que ficou insegura, né, dentro de você, e levar ela, né, para esse caminho aí de autoliderança. Então vamos lá. O que é autoliderança, né? É ter direcionamento próprio, né? É a habilidade de direcionar a própria vida e a própria carreira, tomar as rédeas do seu desenvolvimento sem depender exclusivamente de influências externas, né? Gente, eu muito tempo, assim, eu sempre fui uma pessoa muito aguerrida, né? De ir em busca das coisas que eu queria. Mas eu ia em busca das coisas que eu queria, mas eu parava e esperava aplauso. Eu chegava num ponto, assim, que eu virava assim, será que eu tô fazendo tá certo ou tá errado? Porque eu nunca tive ninguém para me liderar. Meu pai fez esse papel, mas em regra eu sempre fui muito liderante, né? Sempre me autoliderei. Mas sempre chegava um momento em que eu virava assim, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Né? Porque às vezes a gente precisa, às vezes, de alguém só para falar assim, ó, é isso mesmo, continua. Às vezes a gente só precisa disso, mas a gente não pode ficar refém disso, tá? Ter autoliderança é ter autocontrole e disciplina. Significa ter disciplina para agir de acordo com seus objetivos, mesmo quando surgem obstáculos, influências negativas ou desânimo, tá? Significa ter foco em metas, tá? Envolve ter clareza sobre o que você quer, né? Tanto clareza pessoal quanto profissional, e influenciar os meus próprios pensamentos e comportamentos para alcançá-los. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou em busca, né, de recuperar o meu peso saudável. Fui nutricionista, gente, eu vou para nutricionista, eu engordo. Por quê? Porque eu não gosto de pessoas me cobrando. Como eu sou muito autoliderante, se eu tiver alguém me cobrando, parece que eu fico com ódio, com raiva, e isso me dá fome. E aí eu acabo tendo alguns, e eu não tô nem falando brincando, não, é verdade. E aí eu começo a ficar tão nervosa, estressada com aquilo, que eu acabo tendo um episódio de compulsão, né? E aí o que que aconteceu? Eu comecei, né? Eu tava fazendo um acompanhamento, me ajudou bastante a ter clareza de algumas coisas, tal, de que eu tô num processo, né, de administração da minha criança interior por conta da morte do meu pai. E. Tá vendo? Olha só. Também que eu gosto, né, gente, de liderar. Vocês que me aguentem. E aí. Aí o que aconteceu? Aí eu tô nesse processo, né? Num mês aí, parei de ir na nutricionista, comecei a fazer o processo como eu sei fazer, como eu fiz no MPS e tudo mais, emagreci 2 quilos. Mas eu sou muito exigente comigo mesmo. Se eu fizer tudo certinho e eu não ter o resultado que eu quero, mas consciência que eu tenha de que muitas vezes o resultado não tá na balança, eu tive um episódio de compulsão. E aí eu fiz um chat GPT, o meu nutricionista agora, né? E foi muito legal, porque realmente tem me ajudado, né? Algumas coisas. E aí teve um dia que eu fui ao shopping. O que que eu fui fazer ao shopping? Não me lembro o que eu fui fazer no shopping. O que que eu fui fazer no shopping? Não me lembro o que que era, mas era algo importante que eu fui fazer no shopping. E aí, cheguei no shopping, aí o que acontece? Ai, vou comer alguma coisa, vou comer alguma coisa, vou comer alguma coisa, agora eu vou comer uma coisa gostosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Naquele momento que eu tava andando no shopping, eu falei de forma audível pra mim: você não vai comer isso porque não vai te levar pro seu objetivo. Não é que você não possa comer, você pode comer o que você quiser. Se você quiser ir lá e comer, você vai lá e come. Mas isso vai te ajudar a chegar onde você quer?
vai te ajudar a realizar o seu objetivo? Não. Então agora não é hora de comer isso. Isso é autoliderança. Isso é isso aqui, ó. Influenciar os meus comportamentos e pensamentos para alcançar. Porque o que que acontece, gente? Vocês precisam ter clareza de qual emocional vocês têm. O emocional de uma criança, o emocional de um adolescente ou um emocional de um adulto. Quando eu fui nessa Nutri, ela utilizou uma ferramenta lá, porque ela tem formação em coach, ela é psicanalista. Ela é maravilhosa. É eu que realmente não estava disposta Não me sinto bem, né? Tendo essa supervisão, vamos dizer assim. Aí eu peguei, né? Ela pegando assim, os pensamentos negativos que eu tinha. E aí eu escrevi os pensamentos que eu estava tendo, né? As crenças limitantes, e ela virou assim: ó, é a sua criança que está comandando o processo. Olha só. Criança, quando recebe um não, o que que ela faz? O que que criança faz quando recebe não, gente? Dá Faz birra. birra? Faz birra, Gabi, né? E adolescente, quando recebe um não, revolta, chuta a porta, né? Fala, Diz que te odeia, te diz que odeio, te odeio. é isso Você aí, quer estragar minha vida. é bem isso. Então, mas assim, olha só, é muito importante ter essa clareza. Todo mundo tem uma criança e um adolescente dentro de si. Eles não morrem, não, eles estão aí. A pergunta é: quem está comandando a sua vida? É a sua criança, é o seu adolescente ou o seu adulto? É o seu adulto que está dando direcionamento para o adolescente e para a criança? Ou é a criança e o adolescente que estão tocando terror na sua mente? Se autoliderar é fazer com que o adulto tome as rédeas dessas crianças e desses adolescentes que existem em nós. Nossa, arrasei nessa, hein? Inspiradíssima eu estou. Então, a gente precisa refletir sobre isso, tá? Autoliderar-se também, gente, e eu tava lendo esse artigo aqui e eu amo essa palavra, responsabilidade, né? Se autoliberar significa assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas e resultados, reconhecendo que a minha atitude perante a vida, os meus comportamentos perante a vida são mais determinantes que a sorte. Sair do papel de vítima. Vítima do pai, vítima da mãe, vítima do chefe, vítima do marido, vítima do filho, vítima dos amigos. Sair desse papel de vítima e tomar as rédeas da sua vida dizendo sim e dizendo não. Sim, quando você quer dizer sim, e não quando você quer dizer não. E de forma que a autoliderança impacta a nossa vida, né? Ela promove o nosso crescimento, o nosso autoconhecimento, a nossa inteligência emocional, né? Fazendo com que a gente seja mais capaz de liderar a nós mesmas e, consequentemente, ao outro, né? Faz com que a gente seja mais produtivo, porque quando a gente se autolidera, a gente aumenta a nossa eficiência, a nossa produtividade, porque a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo e a nossa rotina, né? Evitando aí a procrastinação. Ontem eu falei pra Verônica, né? Eu contei meu estoque um dia antes do fechamento, que eu contei minhas bases, né? Eu dividi minhas bases por data de validade. Tá com muita base, eu tava com medo de ter muita base perto do prazo de validade para não ter problema. Aí, graças a Deus, vencimento daqui a um ano eu tinha quase nenhuma. Mas eu quis dividir mesmo, assim, porque na hora da correria, eu tava pegando a de 2028 e deixando a de 2026, 27. Aí eu dividi elas em 2026, 27, 28. Eu tinha, assim, umas 10, só 26, né? Porque eu tava pegando outros, né? Essa aqui eu tenho que finalizar essa aqui para depois pegar outra, pra pegar outra. E aí fiz isso. Demorou pra fazer, porque tudo aquilo tem que contar, precisa que eu fique ali concentrada, quietinha e parada, quase exaure as minhas energias. Aí ontem eu fui contar o estoque inteiro. Aí amanhã eu vou jogar tudo no Empresário Online. Gente, quando eu terminei aquilo, eu estava acabada. Eu disse, nossa, eu peguei meu analítico agora e estuprei ele. Tirei dele tudo que ele tinha. Eu preciso respirar. Chega a me dar dor de cabeça, gente, quando eu faço aquilo. Mas é importante, né? Isso é autoliderança. É você não gostar de fazer alguma coisa, mas saber que aquilo é imprescindível para o que você quer chegar. E por mais que aquilo seja chato, você pega lá e faz, né? A autoliderança também nos ajuda
a desenvolver autoconfiança, a desenvolver foco e resiliência, né? E nos capacitando a agir com liberdade e autonomia. E uma coisa muito importante é que a autoliderança também gera mais motivação e paixão pelas coisas, porque você passa a confiar em você. Você fala, eu. Gente, quando eu pedi demissão da PUC não, da Fazan, eu lembro assim, ficou todo mundo chocado, né? A dona da faculdade, todo mundo assim, ficou chocado, porque eu tinha 3 meses de marquei, já tô pedindo demissão de um emprego que eu tava lá há 5 anos, um cara de chefia, né? Mas o que que eu tinha? Cara, tudo que eu peguei pra fazer deu certo. Eu tinha confiança em mim, primeiro, antes da marquei. Eu entendi que melhor que era, comprava mais barato, vendia, ganhava dinheiro, cadastrava, treinava, ganhava dinheiro. Simples. E eu acreditava em mim, porque eu sempre fui muito autoliderante, né? A coisa que meu pai mais me ensinou na vida, assim, é um mantra que ele me ensinou na vida a gente não faz só o que gosta. Então a minha capacidade de fazer o que eu não gosto, o que eu não tô afim de fazer é muito alta. Eu sempre falo assim, eu quero me livrar disso logo. Deixa eu fazer isso logo, pra eu me livrar disso logo, pra eu fazer aquela parte que eu gosto, né? Igual, vocês acham que eu tive alguma dificuldade para vir para cá hoje montar treinamento, dar treinamento para vocês? Acordo 3 horas da manhã se precisar para montar treinamento para dar uma aula 6 horas, feliz da vida, porque é a minha habilidade principal. Mas a vida a gente não vive só fazendo as coisas da nossa habilidade principal. E isso é autoliderança. Então vamos acordar essa líder que existe aí? Vamos acordar essa líder interior, né? Tem a criança interior, não sei o que interior. Agora a gente vai acordar essa líder interior que existe em todas nós. Porque autoliderança é uma capacidade que todo mundo precisa desenvolver para ter sucesso na vida em qualquer área, tá? E aí, vamos lá. Para a gente passar por esse processo de transformação, gente, a gente já vai mais uns 10 minutinhos. Para a gente passar por esse processo de transformação, a gente precisa de firmeza de pensamento e objetivo. A gente só desenvolve habilidades se a gente tiver clareza que aquilo vai ser muito bom para nós, por mais que doa, tá? Por mais que seja dolorido viver essa transformação, a gente se dispõe a viver essa transformação porque a gente tem clareza do que a gente quer. Então a gente precisa ter muita, né? Para a gente ter essa firmeza de pensamento e de objetivo, a gente tem que definir muito bem o que que nos faz feliz e o que que nos derruba na vida cotidiana. Como eu sou feliz dentro da Mary Kay? O que eu gosto de fazer em Mary Kay? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre falei, né, para Violeta assim, eu adoro trabalhar com pessoas, eu adoro liderar. Eu sempre falava isso. E aí um dia eu tive um problema com a pessoa lá em 2017, e ela falou assim: "Você gosta, né, de trabalhar só com as pessoas gente boa? Você gosta de liderar só quem quer ser liderado, né? Porque quando você pega umas pedreiras ou umas pessoas um pouco mais difíceis, você estressa. Eu, quem não, né? Quem não estressa? Então, às vezes você pode virar assim, eu gosto de liderar, mas tem hora que a gente tem que lidar com cada tipo de gente. Gente, faz parte. Todas as suas clientes são legais? Ou você tem aquelas clientes que você já demitiu? Né? Aquela cliente você vira assim, não faz questão. Esse ser é tão insuportável que eu não quero ele perto de mim. Assim como a gente tem esse tipo de cliente, a gente também vai ter esse tipo de consultora, a gente também vai ter esse tipo de diretora. Mas sabe o que é interessante? Essas pessoas ditas difíceis são as que mais nos ajudam a desenvolver. Porque elas trabalham em nós uma coisa chamada paciência. Toda vez que eu lido com alguém muito difícil, eu penso assim. Ao invés de achar que o problema sou eu falo assim, gente, que tipo de vida essa pessoa deve ter tido para ela ser desse jeito? Quando alguém me fere, vamos dizer assim, né? Quando alguém faz algo para me ferir, eu sempre me falo assim, né? Cara, essa pessoa deve estar muito ferida. Porque só alguém muito ferido é capaz de fazer isso com o outro. Só que eu tenho a escolha de lidar ou não com isso. Eu posso escolher não querer lidar, posso escolher querer lidar, né? Então, muitas vezes você pode olhar assim, eu quero ser diretora, mas aí você lembra daquela consultora que você deu tudo por ela e ela não foi pra frente. Você lembra daquela outra consultora que chata pra caramba, que você não suporta e tudo mais, e aí você vira assim, não sei se eu quero isso não. Meu bem, não existe nada na vida, absolutamente nenhuma carreira da sua vida em que você não vai ter desafios.
E são os desafios que vão fazer com que você desenvolva as suas maiores habilidades, aquela habilidade que as pessoas vão pagar caro por ela. Quando eu fui para o BNI, que eu fui liderar 35 empresários, em sua 80%, 90, 80% homens, cara, acontecia cada coisa assim e eu não levava pro coração, porque eu tinha essa clareza que o problema não sou eu, o problema são eles, o desafio é deles. Porque aquilo que estava no meu controle eu estava dando o meu melhor. Se não estava tendo resultado, aí já não cabe a mim, tá? E aí, baseado nisso, eu quero que vocês reflitam como tem sido, baseado nos conceitos de autoliderança, tá? Eu quero que você reflita como tem sido a sua atitude diante da vida. Não precisa responder. Só se pergunte. Como tem sido a sua atitude diante da sua vida? E aí, sabe o que é bom a gente fazer? Perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor. O que você acha que é a minha atitude perante a vida? Pergunte para um marido, para um filho, para um amigo, para alguém do seu trabalho, que você confia muito. E fala, pode falar. Mesmo se for doer, você fala. Meu marido vira assim. Eu vou falar, não, você vai ficar de cara feia pra mim. Eu, amor, vou ficar de cara feia, mas dura 3 dias só, vai passar. Porque eu vou estar 3 dias, né? Desenvolvendo aquele conceito dentro de mim, mas vai passar, né? Às vezes o Mike, ele é bem incisivo comigo, assim, né? Porque ele sabe que eu aguento o trampo. Então, é uma pessoa que eu pergunto muito. E ele fala, né? E muitas vezes ele não fala bonitinho, ele não fala com amor, não. Ele fala, na porrada mesmo. Então, pergunte às pessoas, porque às vezes você acha que você tá arrasando, ou às vezes você acha que as pessoas não estão vendo que você não tá, né, com a atitude correta na sua vida, com a melhor atitude na sua vida, e as pessoas estão vendo, né? Outra pergunta para vocês refletirem aí para trazer consciência. Você tem se colocado com autonomia e ação ou de forma passiva e acovardada diante da vida, mas principalmente dentro do seu negócio marquei? Diante dos desafios da sua vida ou do seu negócio marquei, você aceita o desafio ou se esconde deles? Você topa as paradas ou busca uma desculpa para não ir adiante? No seu último mês, Mary Kay, você cumpriu a sua programação diária que te levaria ao seu objetivo ou novamente você procrastinou? Como que você tem administrado suas 11 áreas da vida? Espiritual, emocional, saúde, cônjuge, filhos, parentes, servir, profissional, intelectual, financeiro e lazer. Baseado nisso, como que você tem se percebido no contexto de ser, fazer e ter o melhor da sua vida? Você é a capitã do barco da sua vida ou você é a marinheira à espera de ordens? Você é a diretora do filme da sua vida ou uma coadjuvante que espera a sua vez de entrar em cena ou a vítima da vilã? E a vilã é a vida. Você tem sido a escritora da sua vida ou uma personagem à espera do próximo capítulo? Depois de refletir sobre isso, gente, que fichas caem? Você está dando o seu melhor? Você está na sua melhor performance? Você está dando o seu 100% para alcançar os seus objetivos? Você está usando o seu tempo para construir a sua vida extraordinária, aquilo que você sonhou para você? A sua agenda hoje é baseada nos seus objetivos? Depois eu vou passar isso aqui para vocês responderem e mandarem para mim, tá? Individualmente. Qual tem sido a sua atitude diante da vida? Como você tem se colocado em termos de autonomia e ação no seu negócio Mary Kay? De 0 a 10, de 0 a 10, quanto você se sente no comando da sua vida? Os resultados que você tem colhido no seu negócio Mary Kay estão de acordo com o que você gostaria? E quanto desses resultados se devem à sua falta de atitude e autocontrole? Depois eu vou mandar isso aqui, eu quero que vocês respondam e me mandem no individual, tá? Então, gente, é preciso que a gente acorde para essa vida que a gente quer conquistar. Que a gente saia, né, desse euforozinho de cocô que a gente se colocou aí, né, que parece que tá macio, né, e gostosinho, e entenda que a gente tá, se a gente não tá evoluindo, a gente tá regredindo. E como, né, como é egoísta, né? Como é cômodo e egoísta ter dinheiro para pagar suas contas quando você poderia ajudar
tantas outras pessoas ao seu redor. Se os seus objetivos maior que é baseado só nas contas que você quer ter, nas contas que você tem a pagar, você está pensando só em você. E você tem um negócio que você pode expandir o seu ganho e contribuir com a vida de tantas pessoas. E às vezes você não quer contribuir com a sua família, mas você pode contribuir com instituição de caridade. Você pode contribuir. Eu, por exemplo, gente, eu tenho um desejo de desenvolver um projeto social para mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu quero fazer um curso de vendas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Porque o grande mal hoje da violência doméstica é a falta de independência financeira. E a grande parte dessas mulheres tem filhos. Então, a dificuldade delas de terem um trabalho, porque de saírem de casa, porque elas não têm uma renda e elas não podem sair de perto de um marido violento, porque é o marido que sustenta os filhos, é o que faz com que esse ciclo se torne vicioso. Então, eu hoje posso dispor de um dia do meu mês para ir até uma instituição de caridade, que tem muitas aí que trabalham com mulheres, tem muitas vereadoras aqui em Goiânia que trabalham com mulheres, e dar esse curso de vendas para essas pessoas gratuitamente. Por quê? Porque eu ganho mais do que eu preciso para viver. Então, se os seus objetivos estão focados somente em você e na sua família somente, você está sendo egoísta, tá? Principalmente se você tem potencial. Sabe quando a gente tem potencial e a gente não dá o nosso melhor porque a gente fica se economizando? Isso é pecado. Deus está lá em cima e falou assim: meu Deus, dei tanta coisa para essa mulher e olha aí. Tá fazendo nada do que eu dei para ela. Mas é importante a gente refletir também, gente, que tudo que a gente ouviu, viu e sentiu na infância nos programou para a visão de mundo que a gente tem hoje. Às vezes essa visão de dando para pagar as contas tá bom, né? E essa visão de mundo é caracterizada pelas suas crenças pessoais sobre si mesmo, sobre o mundo, né, e sobre tudo ao seu redor. Então perceba dentro do seu negócio maior que o que que você fala e o que que você sente sobre ambição e crescimento. Gente, eu tô lendo um livro, o nome do livro é A Arte de Ser Infeliz, de um psiquiatra. E acho que ele é brasileiro. Esse psiquiatra, ele fez vários atendimentos, né? E aí ele trouxe, assim, que algumas mulheres engravidam na adolescência para não sair de casa. Para não saírem do papel de filhas. Para não encararem o mundo. Né? Existe essa revolução, né? Nas redes sociais aí das mulheres que decidiram ser esposas, e não tem nada de mal nisso. Mas eu sempre fico pensando assim, né? Quanto potencial quantas pessoas essa pessoa poderia alcançar com o potencial que ela tem, né? Perceba como você se sente perto de pessoas ambiciosas e com sede de crescimento. Então a gente precisa acordar, a gente precisa sair da inércia, decidir conquistar o que arde no nosso coração. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um desejo ardente, que vocês não têm coragem nem de verbalizar, né? Com medo de falar, tem medo da jornada para conquistar. Tem medo das dores que vai ter que vivenciar para chegar onde quer chegar, né? E a gente precisa construir essa rotina de excelência que vai construir essa nova mentalidade e que vai nos conduzir para essa vida abundante, né? E eu quero que vocês reflitam, né? Ouçam a voz de Deus e não aceite nada menos que uma vida abundante, né? Que a gente pule da cama, que a gente saia dessa vida normal, que a gente vá para uma vida realmente incomum e maravilhosa que está disponível para todas nós, certo? Então eu quero que essa semana vocês acordem os sonhos que tem no coração de vocês, acordem os grandes objetivos de vocês, né? Tirem ele do coração de vocês, tirem ele da mente de vocês, né? E tragam esse despertar, né? Esse despertar para o que você sonha conquistar e se coloque à disposição de transformarem, né? De se transformarem nas pessoas que vão ser capazes de conquistar esses objetivos, tá? E eu vou deixar duas coisinhas de atividade para vocês fazerem ao longo da semana, e aí semana que vem vocês podem me entregar, tá? Vou mandar para vocês o MAS, que é o Mapa de Avaliação Autossistêmico. Vou escanear aqui o livro, vou mandar para vocês fazerem o MAS, baseado na teoria do Paulo Vieira. E baseado nesse MAS, né, nessa roda da vida, que é um outro nome que tem essa atividade,
Vocês já vão, quero que vocês tragam para mim. Aí vocês vão mandar para mim, tá? Para eu construir um materialzinho. Vocês vão mandar para mim fotos. As fotos que vocês vão compor no cartaz de metas de vocês. Entra no Google, salva. Ah, eu quero construir minha casa. Vai lá e procura a fotinha da casa. Ah, eu quero emagrecer. Vai lá e procura a fotinha do corpo que você quer ter. Ah, eu quero comprar um carro novo. Vai lá e busca a fotinha do carro novo que você quer ter. Né? E aí você já selecione as fotos, tá? Pra gente começar já a construir essa visão de futuro, certo? Então, pra gente finalizar, uma frase que representou o dia de hoje. Ou um aprendizado. Ah, me ocorreu aqui o desistir não é uma opção. Desistir não é opção. Coloca o pé que Deus dá o chão. E dá mesmo. Mas coloca um pé com fé, né? Reclamando não. Autogerenciamento. Autogerenciamento. Verônica? Verônica tá aí? Ô, Diri, Ah, falar mais uma aqui, que acho que é até melhor, que é o permita-se. 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 É tudo sobre isso. Acho que a palavra a gente fecha a outra é isso, né? Permita-se viver o extraordinário de Deus para sua vida. Permita-se. Não significa que vai ser fácil, não significa que vai ser gostoso, mas que é totalmente possível, né? Permita-se viver a jornada. Certinho? Meus amores, obrigada. Boa semana aí. Nós temos, né, alguns acompanhamentos aí hoje e a gente vai se falando.